Muita gente gostaria até talvez aproveitar esse momento aqui em que o evangelista Sérgio Vieira está aqui para fazer algumas perguntas, tá? Mas vai ter uma outra oportunidade. Hoje foi mais assim, uma introdução. Aliás, é a primeira entrevista formalmente que eu faço, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir ao nosso querido evangelista Sérgio Vieira, ministro do Evangelho, que ele traga uma pequena palavra para os nossos amigos que estão acompanhando a gente e na sequência possa estar orando por todos vocês. Evangelista Sérgio. Graças a Deus. Bom, pessoal, queridos amigos e irmãos que nos assistem e que nos ouvem, eu quero deixar uma breve saudação, uma breve palavra a vocês, registrada no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo de número 26 ao 28, que diz assim: bom é ter esperança e aguardar em silêncio pela salvação do Senhor. Quando nós falamos de esperança, parece um tom meio que utópico dos dias que nós estamos vivendo. Quando nós falamos de esperança, nós falamos de algo que parece que é distante de nós. Porque se nós analisarmos o real significado da palavra esperança, se você for estudar e verificar, por exemplo, no dicionário, a palavra esperança, ela significa aguardar aquilo que se espera, ou esperar por algo que foi confiado, que foi prometido. E dentro dessa palavra esperança, eu quero orientá-la, eu quero dizer a todos vocês que não percam a sua esperança. Se você for ver bem, quem está escrevendo sobre esperança, quem está falando sobre esperança, é um homem que a Bíblia diz que ele foi chamado de profeta Jeremias. E a princípio, esse homem, ele vivia dentro de um contexto onde a Bíblia chega a dizer, no capítulo 1 do livro do profeta Jeremias, que ele era filho de sacerdote. O nome do seu pai era um homem chamado Ilquis, sacerdote em Israel. E, como todos vocês sabem, a linhagem sacerdotal vinha de pai para filho. As gerações sacerdotais eram transferidas de pai para filho. Então aquele rapaz, aquele jovem, aquela criança do capítulo 1 do livro do profeta Jeremias, foi um menino que foi orientado e ensinado que ele seria sacerdote. Ele seria, quem sabe, um futuro sacerdote. Mas aí a voz do Espírito fala com o jovem rapaz, dizendo que Deus o estava chamando desde o ventre. Antes que os ossos de Jeremias, antes que as células de todo o seu corpo fossem produzidos dentro do ventre da mãe dele, o Senhor já o conhecia. E a partir daí, nós encontramos um menino meio que na dúvida se ele seria sacerdote, se ele ouviria aquela voz para ser profeta. E ali nós vamos ver que o chamado dele foi um chamado meio que gerado na dúvida. Porém, quando Deus olha para ele e diz: eu vou colocar a minha palavra na sua boca, eu vou te levantar para derrubar e para pôr de pé quem está caído, nós vamos ver um jovem tomando força, tomando energia, um vigor, que vai fazer dele assumir a nova responsabilidade, a nova função, que agora ele passa a ser profeta. Ele foi profeta em uma geração em que a própria nação dele estava vivendo um colapso espiritual, um declínio espiritual tão grande que o cativeiro seria inevitável. E quando ele fala de esperança no livro de Lamentações, ele está vivendo, enxergando com seus próprios olhos a destruição, porque aquela nação, ela foi levada para o cativeiro porque não ouviu as suas próprias palavras. A nação foi parar na Babilônia porque não deu ouvido às palavras que Deus havia entregado para ele. Agora, o que nós estamos assistindo dentro do livro de Lamentações é uma cidade destruída. O que nós estamos vivendo e vivenciando é as casas pegando fogo. E quando nós olhamos para Jeremias falando que bom é ter esperança e aguardar em silêncio pela salvação do Senhor, e se nós analisarmos o que estava dentro do campo de visão do profeta, talvez nós seremos o primeiro a bater no ombro dele e dizer assim: profeta, eu acho que você não está passando bem.
Profeta, eu acho que você não está no seu juízo perfeito. Profeta, dá uma olhada para a cidade. Dá uma olhada para o templo. Ele vê agora a sua cidade destruída. Mas ainda assim, em meio ao caos, em meio à destruição, ele consegue levantar os seus olhos, profetizar a esperança. Ainda que ele não ficasse vivo, porque a história bíblica vai dizer que ele, pouco tempo depois que ele profetiza sobre esperança, ele morre, ele não assiste o seu povo retornar para a terra natal. Mas eu quero dizer uma palavra para você que está me assistindo. Palavra de profeta, ela não se perde no espaço nem no tempo. Palavra de quem crê, ainda que esteja vivendo uma destruição, ela não se perde no tempo. Ele não viveu, ele não contemplou com seus olhos a restauração de Jerusalém, mas a sua esperança jamais foi perdida. E eu aqui quero encerrar as minhas palavras e dizer para você que me assiste, ainda que esteja destruído, ainda que você sinta até o cheiro da fumaça consumindo todos os aspectos da sua vida, ainda que as circunstâncias apontem para o caminho da destruição, faça como o profeta Jeremias. Profetize esperança para a sua família, profetize esperança para o seu filho, para o seu lar, para o seu casamento. Profetize esperança, mas atente-se ao conselho do profeta, em silêncio. Porque eu nunca vi alguém alcançar as promessas de Deus falando muito. Eu nunca vi nenhum profeta bíblico alcançar os seus objetivos falando pelos cotovelos. Para encerrar, fica em silêncio, ore ao seu Deus. Quando a destruição aparecer, diga: eu creio na restauração. Quando parece que o fim aponte para a destruição, creia que o Senhor ainda tem uma vírgula e não um ponto final na tua história. Ele disse para Jeremias: o que é que você vê, Jeremias? E ele responde: eu vejo uma vara de amendoeira. O próprio Deus então assinala dizendo: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la. O Senhor hoje visita a tua vida, a tua história, a tua casa, e diz para você que me ouve e que me assiste: eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Creia e não perca a sua esperança. Que Deus em Cristo nos abençoe. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai. E andar do teu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai. E andar do teu lado.
vida de Deus.